certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. Os materiais que nós vamos utilizar hoje. O caderno ou a folha para registrar a aula. Vamos precisar de uma folha branca também para a atividade final. Folhas coloridas, mas não precisa ser a folha inteira. Pode ser retalhos. Quando a gente faz atividade, lembra que às vezes sobra algum pedaço, a professora guarda que a gente vai utilizar para outra atividade? Hoje nós vamos utilizar. Vamos usar também canetinha, lápis de cor, borracha, lápis de escrever, cola, tesoura e uma foto do seu animalzinho de estimação. Mas, professora, eu não tenho foto. Você pode desenhar. E se você não tiver animal, você vai usar a sua imaginação. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 25 e que nós vamos fazer uma revisão das aulas passadas, que tiveram como tema. Aula 20 e 21, grupos de convívio familiares, escolares e da comunidade. Aula 22 e 23, os povos originários na história da cidade de Curitiba. Aula 24 e 25, manifestações culturais folclore. Então, pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 25, História, Revisão. Eu vou aguardar você fazer.
recordar sobre nosso primeiro grupo social, nosso primeiro grupo de convívio. Você lembra que grupo é esse? Vamos ler para relembrar? Nos grupos sociais, aprendemos a conviver com as pessoas. O primeiro grupo social que fazemos parte é a família. A família é um dos grupos sociais mais importantes. Nela, aprendemos nossa língua, nossos costumes, nossa religião, obtemos comida, roupa, água, cuidados de higiene e saúde. Como podemos colaborar com a nossa família? Então já vimos isso, que a família é o nosso primeiro grupo social. É elas que nos ensina muitas coisas. Mas tem uma pergunta da Vivi bem interessante ali. Como podemos colaborar com a nossa família? E para responder isso, por falar em família, olha o que a Vivi trouxe para nós. Para compreender um pouco mais sobre trabalho colaborativo, vamos ler um trecho do livro A Família do Marcelo, de Ruth Rocha. Então, Ruth Rocha é essa senhora que aparece ali na imagem, certo? Ela é uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. Ela tem mais de 200 livros publicados, bastante. E a sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Bem interessante. Agora vamos conhecer a família do Marcelo? A minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João, tem minha mãe, que se chama Laura, e tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Às vezes é a gente que tem que cuidar dos pais, quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Vimos a importância de colaborarmos uns com os outros da família. E a Vivi veio fazer uma pergunta bem importante sobre isso. Por que é importante participar na divisão de tarefas em casa? Manter uma casa em ordem não é uma tarefa fácil. Complica ainda mais quando todo o peso desse trabalho recai só sobre a mulher, só sobre a mãe. Se todos vivem na mesma casa, por que não todos ajudarem? Não é só a mãe fazer as coisas, não é só a mulher da casa fazer as coisas, mas todo mundo ajudar um pouquinho. E aqui não é trabalho infantil, é uma divisão de tarefas, onde todas as pessoas da casa ajudam para deixar ela limpa, organizada. Isso a gente chama de trabalho colaborativo. Assim, todos ajudam e daí sobra mais tempo até para o lazer. Nós vamos fazer uma atividade agora. Escreva ou desenhe o que você pode fazer para ajudar a sua família. Pense em atitudes pequenas, como o Marcelo contou no livro. Deixar seu quarto organizado, brinquedos organizados, enxugar a louça, arrumar a cama. Tá? Então você vai escrever ou desenhar. Eu vou dar um tempo para você fazer isso.
Já desenhou o que você pode colaborar dentro de casa, com a sua família, com o seu primeiro grupo social? Lembre de uma coisa, trabalho infantil é uma coisa, trabalho colaborativo é outra. Trabalho infantil é proibido, porque não tem tempo da criança ser criança, de estudar, de brincar. Já o trabalho colaborativo são atividades rápidas que a gente faz dentro da casa e que ajuda toda a família, certo? E é o que a Vivi veio recordar. Outro tema que estudamos foi os povos indígenas originários ou nativos. Vamos conhecer o cotidiano do indígena Euclides, da tribo Terena, que fica no Mato Grosso do Sul. Então nós vamos assistir um vídeo para conhecer o cotidiano, o dia a dia da tribo Terena. Euclides é um rapaz, um menino de 14 anos, e ele vai contar como é a vida dele lá na aldeia. Ele vai falar muitas coisas que nós estudamos, como por exemplo, sobre a língua, a cultura indígena, sobre onde que eles moram, sobre a alimentação, vai falar da caça e da pesca, sobre as brincadeiras de crianças e o respeito pela natureza. Vamos assistir? Não são todas as pessoas que falam português. Por exemplo, tem as pessoas mais antigas e as pessoas mais novas que sabem falar o idioma tereno. Aí, no caso, eles só falam e conversam em tereno só. Só que tentando passar a experiência para os mais jovens que não aprenderam. Porque não tiveram os pais que sabiam falar tereno, porque quando os pais sabem falar terena, eles já desde pequeno já ensinam o filho. Eu sei falar algumas palavras, alguma coisa. Por exemplo, a gente chega assim e fala, Unati. Aí você fala o seu nome, por exemplo, Unati Euclides. E a vida na aldeia é pacata, é um lugar calmo, tranquilo. As casas são feitas de taquara e cobridas com folha de bacuri, que é uma palmeira predominante na nossa região. É um lugar calmo mesmo. Tem um rio que é preservado, que a gente luta por preservar ele continua preservado, que você pode chegar, pegar um copo d'água assim, tirar, beber água do rio. E sempre que vai turista lá tomar banho no rio, se a gente vê jogando sujeira, a gente faz a comparação com eles. Vê se você consegue pegar um copo de água do rio Tietê e beber. Só que de vez em quando a gente costuma caçar ainda com lança. Caçar, pescar muito cedo, a partir dos 6 anos já. Uns mais cedo, eu sei. Graças a Deus, eu aprendi com meu avô e meu tio, que é uma pessoa das pessoas mais antigas, e com o cacique. O cacique também, ele é que passa a experiência para os mais novos. A gente come as coisas variadas. O que a gente planta, a gente come. Por exemplo, a gente tem a cultura do milho, a cultura da mandioca, do arroz, do feijão. Por exemplo, antigamente a gente não era tão capitalista que nem hoje, que a gente ia na cidade comprar coisa. A gente plantava lá mesmo. Por exemplo, a gente dividia assim, plantava milho. Aí, pra gente só não ter milho, a gente pegava um pouco de milho, levava à cidade e trocava, por exemplo, um pouco de arroz. As nossas brincadeiras são as mesmas das crianças da cidade mesmo. Por exemplo, amarelinha, brincar de pega-pega, futebol, tudo. Tudo que você imaginar tem na nossa aldeia. Desde as coisas mais modernas até as coisas... Internet ainda a gente não tem acesso, somente a nossa rádio comunitária que tem acesso à internet. A gente tem uma rádio que transmite para todo o município as informações da aldeia, mas não somente da aldeia, mas também da cidade. Os pais ajudam conscientizando as crianças pequenas a cuidar. Por exemplo, eu recebi a pergunta de que se eu gostaria de sair da aldeia. Claro que não. A aldeia é um lugar feliz, um lugar onde todo mundo se ajuda. Por exemplo, se vai construir uma casa, todo mundo ajuda. Alguém vai pegar taquara, outros tira palha, cobre a casa, mas todo mundo se ajuda. Eu pretendo formar gestão ambiental e ajudar a valorizar mais ainda a aldeia. E daí, gostou do que aprendeu com o Euclides sobre a tribo Terena? Sabe o que eu achei mais legal? O respeito que ele possui pelas pessoas da tribo, principalmente os mais velhos, e também o amor pelo lugar onde ele vive. Gostei do final, que ele quer continuar estudando gestão ambiental, mas quer voltar lá para a tribo para ajudar. Muito legal, né? E a Vivi teve uma outra ideia. Agora vamos conhecer um pouco do povo indígena Munduruku.
Eles vivem nos estados do Amazonas, do Pará e do Mato Grosso. E olha a ideia da Vivi. Para conhecer sobre o povo Munduruku, vamos ler trecho do livro Kabá-Darebu, escrito por Daniel Munduruku. Vamos conhecer esse autor, o Daniel Munduruku. Ele nasceu em Belém, no estado do Pará. Pelo nome você já imagina onde? Numa reserva indígena. Mas ele estudou também, ele é formado em filosofia, tem licenciatura em história e em psicologia. E ele trabalhou como professor e educador social de rua pela Pastoral do Menor em São Paulo. Ele esteve em vários países da Europa, participando de conferências, palestras, oficinas, destacando o papel da cultura indígena na sociedade brasileira. E ele tem várias obras publicadas, entre elas esse livro, né, Kabá-Darebu. Vamos conhecer? Meu nome é Kabá-Darebu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é nossa grande mãe. Recebemos os mesmos nomes dos nossos antepassados e meu avô escolheu este para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. Assim é minha aldeia. Perto da aldeia tem sempre um rio onde a gente brinca. Todos nós temos animais de estimação com os quais a gente brinca toda hora. Cachorro, papagaio, macaco, tucano, cutia. A gente trata os animais como parente nosso. Olha que legal! Nesse trecho do livro nós conhecemos um pouquinho da vida de Kabá-Darebu, que vive na floresta amazônica. Na aldeia em que ele vive, eles respeitam muito a natureza, tanto que moram perto de um rio, onde dá até para brincar. Ou seja, se dá para brincar, as águas não são poluídas. E ele falou dos animais de estimação, que gostam tanto que até tratam eles como parentes, como parte da sua família. E nós vamos fazer uma atividade. Você tem algum animal de estimação? Colhe uma foto dele ou desenhe. Escreva ou desenhe quais os cuidados que você tem com um animalzinho. Então, se você tem um animal de estimação, beleza, você pode colar a foto dele ou desenhar. Mas se você não tem, como eu também não tenho nenhum animal de estimação, deve saber os cuidados que nós temos que ter com o animalzinho. E você vai escrever esses cuidados. Pode desenhar também, certo? E esses cuidados com os pets também é um trabalho colaborativo, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
vamos continuar? Agora vamos recordar outro tema que estudamos e que faz parte do nosso folclore. Vamos ver o que a Vivi vai nos falar? Os mitos folclóricos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Os mitos se utilizam de personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, os mitos folclóricos são histórias passadas de um para outro através da fala, uma fonte histórica oral. Vamos recordar o nome de alguns mitos folclóricos brasileiros? Boitatá, Caipora, Curupira, Uirapuru, Bicho-papão, Boi-bumbá, Cuca e Iara. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Vamos conhecer o mito folclórico do Boitatá? O Boitatá é um personagem folclórico brasileiro e é um mito de origem indígena. Podemos descrever ele como uma cobra de fogo que defende a natureza contra o ataque de seus predadores. Algumas versões contam que o Boitatá tem vários olhos que saem chamas de fogo. E observe essa fonte histórica visual. É um Boitatá. Quem fez foi Artemis Maria. Artemis Maria é que, quando a gente vai registrar uma obra, a gente coloca primeiro o sobrenome, depois o nome. O nome dela, então, é Maria Artemis. E o nome da obra? O Boitatá, a Cobra de Fogo. E ela fez em 2018. E olha a técnica que ela utilizou, mosaico. Ou seja, ela colou pedacinhos de azulejos para criar a obra, certo? E olhem a ideia da Vivi. Agora, vamos fazer uma atividade de mosaico sobre um mito folclórico? E olha os materiais que nós vamos utilizar. Papel sulfite branco, então uma folha inteira, retalhos de papéis coloridos, lápis de escrever, cola e tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é um desenho. Um desenho de um mito folclórico. Você pode escolher qualquer um. Eu escolhi aqui o Boitatá, certo? Esse desenho não vai ter que ter muitos detalhes, não. Tem que ser um desenho que seja grande, certo? Daí nós vamos colar pedacinhos de papéis. Vou te ensinar um truque para cortar mais rapidinho. Pega um papel, eu vou cortar tirinhas. Várias tirinhas.
Daí, eu vou juntar todas e vou cortar quadradinhos. Professora, pode fazer com triângulo? Também pode. Daí eu vou ter que cortar de ladinho, ó. Você que vai escolher. Eu acho mais fácil com quadradinhos, tá? Deixa eu terminar de cortar aqui. E daí, ao invés de pintar, então, o desenho, nós vamos colar pedaços de papéis. E também vou ensinar mais um truque. Primeiro, passe e cola aonde você quer colar. Não precisa passar em tudo, um pedaço assim como eu fiz, ó. Tá bom. E nós vamos usar um lápis. Um lápis que tenha borrachinha. Se não tiver, pode ser o outro também. Passa um pouquinho de cola nele, pega um pedacinho de papel e vai colocando em cima. Que se for para pegar um por um, com a mão vai demorar. Mas com esse truque, ó, vai rapidinho. Certo? E você vai fazer todo o seu desenho assim, como aparece ali na imagem. Eu vou dar um tempo, então, para você fazer o seu mosaico de um mito folclórico.
daí, terminou o seu mosaico? Eu fiz o meu aqui, o meu boitatá também, certo? Uma técnica diferente, né? A gente usa muito do desenho, da pintura, por que não colorir com pedacinhos de papel? Ficou bem legal, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!